Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas que nasceu para aproximar, acolher e dar visibilidade às vozes de quem vive com condições raras no Brasil. Eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança com doença rara, ativista da causa, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. E como eu sempre digo, o programa Conexões Raras não é apenas um programa, mas um encontro real entre histórias, vivências e descobertas. O episódio de hoje é inédito e necessário. Vamos falar sobre uma condição genética que ainda é pouco conhecida, mas que merece toda a nossa atenção: a Síndrome do X frágil, também conhecida como X frágil. Para nos ajudar a compreender melhor essa condição, temos a honra de receber a geneticista Denise Carvalho, referência em genética médica e no acompanhamento de pacientes com doenças raras. Antes de apresentá-la, eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores sociais, que é a Takeda e a Unaila, que sempre têm nos abençoado, patrocinado, fortalecido esse espaço para que a gente venha divulgar cada vez mais e mais as condições dos diagnósticos raros, porque você sabe, quanto mais conhecimento, mais qualidade de vida, e quanto mais rápido chega, mais essa pessoa ela consegue desenvolver uma vida, porque sempre, como eu digo, existe vida sim pós-diagnóstico. A nossa convidada de hoje é médica geneticista reconhecida nacional e internacionalmente. A doutora Denise Carvalho é referência na área com vasta atuação na docência, pesquisa, inovação e assistência, além de ser a mente técnica por trás da primeira caderneta do raro, marco na saúde pública para milhões de brasileiros. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É com grande alegria e muita honra para todos nós ter a senhora aqui conosco. Obrigada, Lindenberg. Obrigada à CDG. Obrigada à Associação Brasileira de Doenças Genéticas, de Distrofia Muscular. É uma honra fazer parte desta família, desta equipe maravilhosa e competente, que é a Associação Brasileira de Doenças Genéticas. Lindenberg, e olha que momento maravilhoso. Nós estamos aqui, representando nossa equipe também, no congresso, o primeiro congresso brasileiro de neurodesenvolvimento, e agora estamos no intervalo. Eu saí especialmente para falar um pouquinho com as famílias, com as pessoas que estão nos assistindo, para dar uma palavrinha sobre o tema tão importante que fez aniversário esse mês, que é a Síndrome do X frágil. Então, eu fico à disposição, como você quiser fazer, meu amigo Lindenberg, parceiro. Se você quer perguntar, se você quer que eu vá falando, como é que você prefere? A gente sabe que está bem representado no congresso como esse, com a doutora Denise. E aí a gente está justamente aqui, tanto nas plataformas do YouTube como do Spotify, para propagar essa questão do X frágil, que embora seja algo que bastante discutido no meio da saúde, mas tem muita gente que talvez tenha e nem sabe porque não conhece, mas através do que a senhora vai trazer aqui para nós, vai chegar, vai ser espalhado, vai ser compartilhado e muitas pessoas podem se descobrir através daquilo que vai ser falado. Mandaram até uma pergunta aqui para a gente, doutora, que se a senhora puder responder dentro desse vasto conhecimento que a senhora tem diante também do congresso que a senhora está, o que é que, antes de começar a falar de sintoma, alguma coisa, mas o que é a doença X frágil e como é que ela afeta o nosso organismo? Para a gente entender aqui, porque tem pessoas de todas as áreas e a gente precisa compreender antes de falar algo mais profundo. Perfeito. A síndrome do X frágil, ou de Martin-Bell, como também é chamada, ela é uma síndrome que ela vai trazer uma pequena alteração no cromossomo X, num gene que se encontra lá no cromossomo X, o gene FMR1. Porém, apesar de ser um gene específico, essa herança não se comporta de maneira mendeliana, como as leis de Mendel, que é o pai da genética. Ela se comporta como uma herança não convencional. Porque o que acontece? A pessoa que tem X frágil vai ter uma variante importante nessa região do X, onde você vai ter um excesso de repetições de uma trinca chamada CGG. Doutora, de onde vem essas letrinhas? Que eu não lembro lá da biologia. Eu vou recapitular para vocês. Vem daquele código genético do DNA, citosina, guanina, guanina. Então, o normal é a gente ter um número de repetições limitado nessa região.
Porém, na síndrome do X frágil, essas crianças, elas têm repetições que são pelo menos maior que 200 repetições. Então, o que acontece quando você tem em um local onde você deveria ter em torno de 40 repetições, você tem mais de 200, você vai atrapalhar, entre aspas, a síntese proteica, que é a síntese das proteínas, que são responsáveis também por muitas atividades no nosso organismo. E se sabe que essa proteína, ela tem uma ingerência também no sistema nervoso central. Então, por isso que os pacientes, as crianças, né, principalmente quando elas têm X frágil, elas vão começando a apresentar desde cedo alguns sinais e sintomas. Um deles é uma deficiência cognitiva, uma alteração cognitiva, uma dificuldade na aprendizagem. Os meninos, eles têm um traço fenotípico que é característico, mas que também pode ser encontrado em outros casos que eu vou colocar aqui, mas não é patognomônico só de X frágil. É um rostinho mais afilado, comprido, certo? Com orelhas de abano, quando eles com a testa mais proeminente, quando eles após a puberdade, eles podem ter macroorquidismo, né? Em relação aos testículos, mas são sinais que chamam a atenção para a gente fazer uma triagem, mas que podem ser encontradas em outras patologias. O que realmente o X frágil é mais característico é essa dificuldade de aprendizagem, que vem, às vezes, com traços autísticos. Então, por isso que pelo menos 30 a 40% dos meninos que têm X frágil, eles podem ter autismo. E 30 a 40% eles devem ser 30 a 40% devem ser testados por X frágil, os meninos com TEA, né? Por quê? Porque o TEA é um dos traços, um dos sinais característicos do X frágil. Então, às vezes o TEA não é o principal, mas ele vem junto. É como se fosse um traço. Isso é importante porque hoje se faz muito diagnóstico de autismo e às vezes o autismo em si você vai ter, em pano de fundo, uma alteração, uma condição genética rara, que é o X frágil, e que acomete pelo menos 1 para 4 mil meninos, em média, e 1 para 6 mil meninas também. É mais raro, mas acontece em meninas também. E as características principais são essas: atraso da linguagem, atraso no aprendizado, traços autísticos, pode haver esse rostinho fenotipicamente, esses sinais, como eu falei, né, do rostinho mais afilado. E é importante porque é a condição hereditária em meninos mais comum de deficiência intelectual. Então, você vê como pode passar despercebido e, às vezes, algo que você poderia tratar mais focado como X frágil, você vai acabar tratando de uma maneira que não vai ser completamente correta. Então, toda essa campanha, essa iniciativa, né, de vocês, da nossa equipe, né, que a associação está de parabéns, é para chamar a atenção. Outra coisa muito importante é que nas famílias das crianças que têm X frágil, acontece às vezes a falência ovariana precoce, que é chamada FOP, das mulheres, das mães desses meninos. Porque como elas são portadoras, entre aspas, silenciosas do gene alterado, elas não vão ter a manifestação completa, mas elas vão ter manifestações características como a falência ovariana precoce. Então, são mães que, com 38 anos de idade, elas param de menstruar. E isso é bem característico nas famílias que têm X frágil. Então, resumindo, se você tem uma criança que tem um atraso na linguagem, uma dificuldade de aprender, tem traços autísticos, e que, principalmente, se você for fazer o estudo na família, de maneira genealogicamente mesmo, perguntando, existe caso de falência ovariana precoce e outros casos de meninos, principalmente, investigar X frágil. Inclusive, existem universidades que fazem uma triagem e oferecem, por exemplo, em São Paulo, gratuitamente o exame do X frágil. Interessante. Aqui, até uma das perguntas que fizeram a nós aqui, lançaram para que a senhora pudesse responder, é justamente como é que é feito esse diagnóstico, quais são os exames específicos e quais são os principais desafios no tratamento e manejo do X frágil atualmente. O diagnóstico,
é principalmente feito, primeiro, pelas características clínicas e da anamnese. Então, e da anamnese genética, né? Você olhando a genealogia que chama a atenção e a anamnese da própria criança. Depois disso, você pode coletar desde o suave bucal, a saliva, ou um pouquinho de sangue, não precisa de jejum, nada disso, e começar pela PCR, principalmente em meninos, que é a reação em cadeia de polimerase, onde você vê a quantidade de repetições que existe CGG nessa região do X. E aí, se essa região tiver realmente uma quantidade acima do esperado, a gente tem uma triagem positiva. Em alguns casos, é necessário você saber a quantidade específica com técnicas de Southern blotting, que são técnicas específicas do laboratório. Então, para você solicitar o exame do X frágil, realmente você tem que procurar um geneticista, porque não é qualquer exame que vai fazer o diagnóstico correto. Existe muito falso negativo. Às vezes a pessoa pede um exame que pensa que conseguiria fazer o diagnóstico e esse exame não foi o mais adequado. Uma vez você fazendo esse diagnóstico, é importante chamar os familiares para ver se essa mãe, por exemplo, ela não é portadora de uma pré-mutação, que é quando a quantidade ali de trincas fica no estado em potencial de ter mais filhos com X frágil, para a gente fazer o aconselhamento genético, explicar para essa mãe o que pode acontecer. E o tratamento é, indubitavelmente, uma equipe multidisciplinar de excelência, porque se essa criança tem traços autísticos, tem atraso de linguagem, tem uma dificuldade de aprendizado, ela precisa estar com a equipe de excelência, de TO, físio, também tem que ver a parte cardíaca. Algumas crianças com X frágil têm alteração cardíaca, a parte de psicomotricidade, psicologia, geneticista, neuropediatra, e fazer esse acompanhamento. Existem alguns medicamentos que estão em fase avançada de estudo em relação a neurotransmissores cerebrais, que prometem fazer algo mais específico por essa alteração de linguagem e alteração cognitiva do X frágil. Daí a importância da gente fazer o diagnóstico específico e não deixar a criança como se fosse, assim, uma alteração de linguagem isolada ou como se fosse uma alteração cognitiva isolada, porque o X frágil, ele tem muito estudo sendo feito, pesquisa avançada, e que no futuro breve ou médio, curto prazo, você pode ter um medicamento que pode vir a agregar toda essa terapia multidisciplinar e fazer com que a criança tenha progrida mais ainda e consiga ter uma qualidade de vida, não só para ela, mas também para toda a família, avançando, né, na capacidade de concentração, de fala, porque é como o Lindeberg falou, o diagnóstico ele não é uma sentença, o diagnóstico é um começo de você conseguir caminhos para viver melhor. E aproveitando essa palavra que a senhora destacou, que é uma esperança para todos aqueles que recebem esse diagnóstico, a questão de um tratamento, de algo, porque nós familiares sempre buscamos essa resolução. E a gente está vendo, eu estou querendo até para a quem está nos assistindo, vendo que a doutora gentilmente cedeu o espaço, seu tempo aí diante do Congresso, você está vendo que ela está em um ambiente de corre-corre, no meio do Congresso, porque ela gentilmente cedeu para a gente essa entrevista, para que você pudesse conhecer um pouco mais sobre essa condição. E a pergunta que eu acredito que é a grande parte daqueles que enviam para nós é se existe hoje um tratamento específico ou um avanço recente na área que oferece esperança para os pacientes. Existe. Inclusive, ontem, eu assisti uma palestra do Dr. Salmo Hayek, né, falando das últimas terapias. E, incrivelmente, a maioria dos slides dele eram de artigos de 2025, onde se coloca a terapia com RNA, né, CRISPR, terapia gênica e interferências em neurotransmissores também, farmacologicamente falando, neurotransmissores ligados ao GABA, glutamato. Então, existe muita coisa sendo feita e que esse congresso aqui está falando. Então, é interessante porque a gente vê que a quantidade de artigos está aumentando a cada dia e coincide com as apresentações dos congressos de ponta. Na área de genética, por exemplo, como é uma alteração genética no X frágil, a gente conseguir inibir essa expressão exagerada
dessas trincas faria toda a diferença na expressão clínica desses pacientes. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Salmo Reis, que ontem apresentou, Lindenberg, um potencial tratamento que está sendo desenvolvido agora de 2025 em relação ao bloqueio da trissomia do 21, das trissomias, né, dos cromossomos. Então, se você vê, se nós estamos avançando num cromossomo inteiro, então você imagina também trincas que se repetem assim 200 vezes, que representam uma porção bem menor do cromossomo. Então, é importante fazer o diagnóstico, procurar o geneticista, uma equipe de referência, porque às vezes a mãe pensa assim, se não tem cura, a mãe, o pai, a família, se não tem cura, eu não vou atrás do teste genético. Mas não, gente. Quem tem um teste genético sai na frente. Por quê? Porque na hora que essas terapias elas avançarem, a gente já vai ter os pacientes já com as alterações genéticas descritas. E isso faz com que o paciente ganhe tempo. E a gente consegue de maneira gratuita. Se você procurar a Associação Brasileira de Doenças Genéticas conosco, com o Lindenberg, com toda a equipe, a gente tem como mandar para o Genoma da USP, fazer uma triagem e conseguir gratuitamente esses exames para os pacientes que têm o perfil de X frágil. A doutora Denise, ela é uma parceira da nossa associação e ela tem colaborado muito, e você pode ter certeza que tudo que você quiser saber, conhecer, procurar algo mais, não só dentro desse diagnóstico, mas de diversos outros, porque ela é uma geneticista completa que tem nos ajudado muito nessa parceria. Eu até vou pedir para ela, nesse corre-corre, para ela divulgar para nós aí as redes sociais dela, porque ela tem um vasto trabalho em redes sociais e a gente consegue ter acesso a ela justamente por aquilo que ela produz, por aquilo que ela demonstra. E eu digo uma coisa para você, que o conhecimento, as informações, a forma como ela transmite, vai gerar em você algo que já vai mexer aqui dentro, que é a esperança. Então, doutora Denise, por gentileza, transmita aí as suas redes sociais, porque as pessoas elas precisam conhecer, estar nessa interatividade, conhecer e, como a senhora mesmo disse, só o fato de saber que existem pessoas como a senhora lutando, trazendo novidades, inovações dentro dessa área, já nos traz esperança e vontade de querer continuar lutando com a questão do diagnóstico. Obrigada, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. E minha rede social, eu tenho um Instagram, doutora Denise Carvalho de Andrade. É meu nome, né, doutora Denise Carvalho de Andrade, que é como todo mundo me chama. Tenho também a Gen Clinics, né, que eu trabalho com a minha irmã. E temos toda a equipe, né? Eu sou uma fã da Erlane, da doutora Erlane, né, que foi uma das fundadoras aí da associação e que trouxe essa equipe maravilhosa. Da Mônica. E vocês podem me encontrar também aí pelo perfil da associação, que de agora em diante ninguém se larga mais aqui para gerar E a conhecimento. gente vai colocar aqui nas descrições, viu, todas as informações que ela está passando em relação às redes sociais. Mas aproveitar também, eu pegar uma fala sua, que a senhora falou do acompanhamento multidisciplinar. E dentro do diagnóstico do X frágil, qual é a importância, né, que tem esse acompanhamento multidisciplinar na qualidade de vida dos pacientes? O acompanhamento multidisciplinar, ele faz toda a diferença, não só no X frágil, mas em todas as condições genéticas raras. Por quê? Porque a gente sabe, eu sou geneticista, mas a gente sabe que a epigenética, a modulação genética, ela pode sim ser melhorada pelo ambiente. E o que é esse ambiente? É uma equipe de excelência que acompanha a criança em toda a parte motora, em toda a parte psicológica, de fonoaudiologia. Então, é essencial. Sem a multidisciplinariedade, a gente não atinge nenhum marco de progressão. Então, a equipe multidisciplinar, ela é fundamental. Mesmo que se descobrisse assim, a terapia gênica para cada condição rara, as 8.000, mais 8.000 de doenças que existem, jamais a gente poderia deixar a equipe multidisciplinar, porque a terapia gênica ela só funciona agregada à terapia multidisciplinar. Uma não vive sem a outra, então são equivalentes. A importância é a mesma. O medicamento ele é essencial, mas a equipe multidisciplinar é essencial também. É a dupla, assim, não existe como uma ficar dissociada da outra. O paciente ele vai melhorar fazendo terapias 2, 3 vezes por semana, dependendo do caso, né?
vai melhorar em todos os aspectos de linguagem, funcionalidade, aspectos motores, de aprendizado. Outra coisa, a psicoeducação, né? A escola, muito importante. A gente está junto acompanhando essas crianças, o que está acontecendo na escola. Eu estou vendo aqui no Congresso, por exemplo, que a gente tem tido avanço nesses setores e a gente levar isso aí para o Ceará. Conversar com os setores de educação básica, das escolas públicas e também particulares, que a gente pode sim fazer algo melhor pelas nossas crianças em todos esses setores. Então, esse tripé, escola, terapia multidisciplinar e o tratamento farmacológico, os três juntos são essenciais para o avanço, para a progressão, para a melhora dessas crianças e desses adultos também no dia a dia. Então, é essencial que as equipes também estejam juntos, de associações de apoio, onde se pode trocar ideias, conhecer melhor. Às vezes eu vejo paciente que acaba de receber o diagnóstico, por exemplo, de X frágil, e fica um pouco perdida. Fala com a gente que é profissional, mas quer falar também com mães, com pais, com famílias que passam pelo mesmo problema, né? Então, procurar as associações de apoio. Então, é fundamental todo esse aparato, né? Você não pode ficar só com uma vertente, você tem que procurar todo esse aparato que é essencial. No Congresso agora, a gente está pegando aqui todas essas novidades para levar para essa rede de apoio, né, que nós temos na CDG, na Associação Brasileira de Doenças Genéticas, conversar com a Erlane, conversar com a Mônica, porque a gente pode sim trazer muita coisa, fazer reuniões com as direções das escolas, para as pessoas compreenderem, né, o papel de cada um na condição. A gente quer mais uma vez exaltar, né, a doutora Denise pelo fato de ter cedido o seu tempo gentilmente. Ela está no meio de uma correria aí, entre uma palestra e outra. Ela cedeu um pouco do tempo aí para trazendo aqui para nós essa informação de algo tão importante quanto o diagnóstico do X frágil, né? Eu queria também aproveitar, já sabendo que o tempo aí da senhora já está bem apertado, mas aquilo que a gente não tocou, que a senhora acha necessário falar, que acha necessário trazer para aqueles que tanto nos assistem pelo YouTube quanto aqueles que nos ouvem pelo Spotify, a senhora pode acrescentar e trazer para nós essa realidade. Pronto, acho que uma das minhas mensagens aqui, né, para reflexão é que saibam identificar os sinais de alerta, né, nos filhos, porque tempo de diagnóstico é melhoria de tratamento, de acompanhamento. Então, a gente tem que realmente reconhecer esses sinais e se desprover assim de qualquer tipo de preconceito e vergonha. Não existe isso. Todos nós sabemos, e como geneticista eu quero deixar isso aqui, essa mensagem aqui, pertinho do final, que todos nós temos por baixo pelo menos 10 genes patogênicos. Então, todos somos iguais na nossa neurodiversidade, na nossa diversidade humana. Então, acontece com todas as famílias algo que nós temos que cuidar. Então, quando nós pensarmos assim, poxa, o X frágil aconteceu na minha casa, né? Eu estou falando do X frágil especificamente porque existem pacientes que são acometidos mais gravemente, que às vezes os pais ficam preocupados porque vão em locais públicos e a criança ou o jovem adolescente tem um comportamento que chama atenção e que as pessoas ficam incomodadas. Isso gera nos pais depressão, estresse, ansiedade. Então, na verdade, estamos todos juntos. Esse estresse parental, existiu até uma mesa aqui falando sobre isso, né? Cuidado com os pais, com a família, que é essencial. Então, a gente diagnosticar precocemente, ter uma equipe de apoio, ter associações que possam nos amparar, possam trocar ideias e a gente correr atrás o mais cedo possível para que esse diagnóstico precoce possa antecipar acompanhamento e fazer com que a criança possa, eu até brinco, né, entre aspas, assim, uma criança quando tem um diagnóstico de autismo, nível 1, por exemplo, se ele é um nível 1, um nível mais leve, ele de repente, conhecendo as limitações de uma maneira mais precoce, ele pode até sair desse nível 1, ficar assim, sem nível nenhum, voltar uma das palestras que eu assisti aqui, que na época da pandemia, as crianças tiveram muito autismo-like.
Por quê? Porque as crianças ficaram presas dentro de casa e não tinham contato com as pessoas, os pais trabalhando, aquele estresse, e que com o tempo a terapia, né, multidisciplinar devolveu essas crianças o estado de não ter autismo, porque na verdade esse autismo foi um autismo-like gerado pelo ambiente. Isso tudo por quê? Por causa da equipe multidisciplinar que entrou em ação e conseguiu reverter esse quadro. Então, você vê o quanto a equipe multidisciplinar consegue reverter quadros importantes ou diminuir o nível de dificuldade ou o nível de gravidade, né, de transtornos do neurodesenvolvimento, desce um autismo de 3 para 2, de 2 para 1. Então, essa importância é fundamental na vida das famílias. E sim, nós tivemos uma mesa aqui sobre parentalidade e que eu quero levar isso para conversar com vocês, porque é um assunto muito importante. A família toda, quando uma criança tem um diagnóstico, a família toda se envolve e é impossível não, de certa maneira, entre aspas, adoecer junto um pouco, né? E isso tem que ser tratado, tem que ser cuidar da família, o estresse parental, o cuidado com esse estresse parental. Porque cuidar dos pais vai ser também cuidar das crianças. Um pai que está conseguindo superar, que tem um cuidado, um apoio, ele consegue cuidar melhor do seu filho, né? Um dos casos que nós tivemos aqui também apresentados, né? Pais com TDAH que têm grande chance de ter um filho com TDAH. Você imagina a desorganização parental se esses pais não tiverem apoio para cuidar do próprio filho que tem TDAH. Porque às vezes o ambiente já agravou o estado do TDAH do filho, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar e procurar as equipes para esse tratamento. Doutora Denise, nós agradecemos profundamente essa verdadeira aula sobre o X-frágil, não só sobre o X-frágil, mas por uma ampla, vasta diagnóstico, como a senhora mesmo disse. Essa sua participação, a participação multidisciplinar, ela vai atingir todas as outras áreas, né? Nosso agradecimento como pais, como associação, como pessoas que têm sido contempladas pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, porque, querendo ou não, isso também gera esperança e gera saúde em nós, saber que tem alguém preocupado, que tem alguém se especializando, que tem alguém correndo atrás daquilo que nós não podemos correr. Então, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo por tudo que a senhora tem feito. E quero deixar também as suas considerações finais em relação ao agradecimento diante dessa nossa conversa. Pronto, eu que agradeço profundamente a oportunidade, porque o Lindenberg, ele sabe. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele gosta do que ele faz. Eu tenho certeza, né? Pelo tempo que a gente convive, eu vejo isso, sinto isso, e eu também. Então, acho que por mais pessoas que gostem do que fazem, para que a gente possa, de certa maneira, contribuir com aquela gotinha, né? Aquela gotinha do Beija-Flor, que é de gotinha em gotinha que a gente vai transformando o mundo, né? E fazendo com que todos se sintam um pouco melhor, porque todas as famílias precisam de acolhimento. Então, eu não poderia deixar de participar e pode contar comigo sempre, viu? Porque eu tenho um orgulho, como eu disse, de fazer parte dessa equipe e que eu consiga levar uma bagagenzinha aí a mais para a gente conversar na associação e atender os nossos pacientes da melhor maneira possível e as famílias. Um beijo no coração, um beijo em toda essa equipe. Obrigada, Pedro. Obrigada, Mônica, Erlane, Moná, todo mundo. Um beijão. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Conexões Raras, né? Que essa conversa nos ajude a reconhecer o poder da informação, do diagnóstico precoce e do acolhimento enfrentado das doenças raras. Agradecemos mais uma vez a nossa doutora Denise Carvalho por compartilhar o seu conhecimento com tanta clareza e empatia. E também queremos agradecer mais uma vez a Taqueda e a Nália, que têm nos patrocinado, nos ajudado a espalhar essas informações, porque quanto mais informações, mais qualidade de vida, né? A gente precisa compartilhar esse episódio, esse conteúdo, para que outras pessoas possam ser beneficiadas com essas informações. E sempre lembrar, conexões curam, acolhem e transformam. Então, existe vida sim pós-diagnóstico e a gente quer continuar espalhando essas informações para que você possa ter qualidade de vida. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.